Olá! Vocês já viram como calcular campo magnético produzido por correntes constantes em condutores, de início condutores filamentares, os exemplos que eu fiz, a partir da lei de Biot-Savart, a lei que descreve o comportamento de campos magnéticos de uma forma mais completa, inclusive uma das leis fundamentais do eletromagnetismo. Na verdade, é a lei de Ampère. Nós podemos chegar, inclusive, à lei de Biot-Savart a partir da análise da lei de Ampère. Fazer esse caminho contrário também é possível. Tá? Mas o que diz a lei de Ampère? E por que ela é uma lei fundamental, uma das 4 equações de Maxwell, inclusive? Uma lei fundamental do eletromagnetismo. A lei de Ampère diz o seguinte, que a integral de linha da componente tangencial da intensidade de campo magnético H em torno de um caminho fechado é igual à corrente total, a corrente líquida IENF, envolvida pelo caminho. Em outras palavras, a circulação de H é igual à corrente total envolvida. Como eu colocar esse enunciado, essa definição de uma maneira matemática, algébrica? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pegar aquele nosso caso lá do fio sendo percorrido por uma corrente I. Por enquanto eu vou desprezar as dimensões desse fio. Colocando na forma matemática o significado disso, é o seguinte: se nós escolhermos um caminho fechado qualquer, não interessa o formato, tá? Eu vou colocar aqui um formato qualquer. Se nós escolhermos um caminho fechado, a integral de linha da componente tangencial do campo magnético, ou seja, a integral de caminho fechado de H escalar de L, porque é esse o significado dessa integral. Quando nós calculamos esse produto escalar, nós estamos, na verdade, vendo quais as componentes de H, que são campo magnético, estão na mesma direção do dl. Então, se vocês lembram como é o campo magnético produzido por essa corrente, o campo magnético é algo assim. O campo magnético é circular ao condutor. Então, se nós temos esse campo magnético e temos um dl, representando aqui um elemento diferencial de deslocamento desse caminho, então H escalar dl ao longo do caminho fechado é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Essa é a definição básica da lei de Ampère. Se eu tiver mais fios passando aqui por dentro desse caminho, maior vai ser o H, obviamente, porque a intensidade de campo magnético vai ser proporcional à corrente, maior vai ser a corrente envolvida pelo caminho. Tá? Sempre que nós temos circulação de um campo ou esse tipo de integral, nós podemos fazer uma relação com o teorema de Stokes, que é um dos teoremas fundamentais do cálculo. Então, o que nós sabemos do teorema de Stokes? Ou qual a relação que nós podemos tirar de integrais de linha? Do teorema de Stokes, se nós temos um campo escalar dl ao longo do caminho fechado, isso é igual a integral de superfície aberta do rotacional desse campo escalar de S. Então, o rotacional do campo vai resultar num campo vetorial perpendicular a esse campo, e esse campo escalar ds, onde o ds representa um elemento diferencial de superfície, um elemento normal à superfície formada pelo caminho fechado. Então, esse resultado aqui também tem que ser igual à corrente total envolvida pelo caminho. Tá? Não tem nenhuma novidade matemática aqui, isso vocês já conhecem. O teorema de Stokes relaciona a circulação de um campo com o rotacional desse campo. Por enquanto ainda não fica muito claro como isso pode ser utilizado.
Tá? Mas qual a definição de corrente elétrica que vocês conhecem a partir, ou como é a corrente elétrica dentro de condutores? Imagine a seguinte situação, aquele nosso condutor filamentar agora vai ser olhado mais de perto. Então nós vamos olhar mais de perto esse condutor para entender o que acontece. Se tem uma corrente total passando nesse condutor, significa o quê? Que tem cargas elétricas se deslocando, cargas negativas, né, elétrons se deslocando, ou no nosso sentido, nossa convenção utilizada para descrever o sentido da corrente, é como se cargas positivas se deslocassem nessa direção I. Tá? É o mesmo que elétrons se deslocando em direção contrária. Então tem o sentido real dos elétrons, tem o sentido convencional, como se fossem prótons, né? Mas a ideia é a seguinte: dentro do condutor surge o que nós chamamos de densidade de corrente, que é um campo vetorial associado ao campo elétrico. Se vocês lembrarem lá, J é igual à condutividade desse condutor vezes o campo elétrico aplicado no seu interior. E é uma medida em ampere por metro quadrado. Então, dada uma certa área, se nós conhecemos a densidade de corrente, nós temos condições de determinar qual é a corrente total. E a expressão matemática para isso é a seguinte: a corrente total ela é igual a J escalar ds, onde esse ds é normal a essa superfície aqui, que é através da qual passa J. Então é como se fosse um fluxo, né? A definição de corrente é muito parecida com a definição de fluxo, né? É uma definição de fluxo, um fluxo de uma densidade de corrente passando por uma certa área do espaço. Tá? Então, com isso, nós podemos fazer a seguinte comparação. Se nós temos um caminho fechado aqui, ao longo do qual nós calculamos H escalar dl, nós podemos juntar todas as definições. Então, comparando, nós temos o quê? Temos integral de H escalar dl é igual, reescrevendo aqui, rotacional de H escalar ds, que é igual a corrente, que é igual a integral de superfície aberta J escalar ds, que é igual a corrente total envolvida pelo caminho. Eu não vou colocar aqui o env, tá? Mas é a corrente que passa aqui. Então, com isso nós chegamos à seguinte conclusão. Aqui nós temos uma expressão da lei de Ampère na forma integral. Por comparação, nós podemos então dizer que o rotacional do campo magnético é igual a densidade de corrente de condução. Então esse J aqui é a densidade de corrente de condução. E com isso então nós temos duas expressões para a lei de Ampère. Uma expressão na forma integral, a forma integral da lei de Ampère, que é H escalar dl é igual a rotacional de H escalar ds, e a forma diferencial que é rotacional de H igual a densidade de corrente de condução no condutor. Então, se analisarmos em uma certa região do espaço, nós calculamos integrais, ao longo de um caminho fechado e considerando o rotacional desse campo através da superfície.
Na forma diferencial, nós estamos analisando o quê? Estamos analisando ponto a ponto do espaço. Então, por exemplo, dentro do condutor, tem campo magnético ou não tem? Podemos analisar. Mas uma coisa é certa, dentro do condutor, o rotacional do campo magnético é igual a J. Então, provavelmente, né, se é igual a J, tem que ter campo magnético sim. A forma desse campo, bom, aí podemos ver diferentes situações. Mas dentro do condutor tem campo magnético e ele tem rotacional diferente de zero. Fora do condutor, tem campo magnético? Tem. O rotacional é zero, porque fora do condutor não tem corrente, não tem J, não tem densidade de corrente de condução. Tá? Então essas são as duas expressões. Ainda é importante deixar claro que são expressões para campos magnetostáticos ou magnéticos estáticos. Falta ainda aqui um termo que nós vamos ver mais adiante, relacionado à corrente de deslocamento, que é um outro fenômeno que surge na natureza em função então da variação do campo eletromagnético. Tá? Então, um resumo disso, um resumo da lei de Ampère. A lei de Ampère é uma das equações de Maxwell. A parcela devido ao campo elétrico variante no tempo vai ser vista mais adiante, como comentado. O campo magnético estático não é um campo vetorial conservativo. Se vocês lembram da definição de campo conservativo, o campo conservativo é o campo cuja integral ao longo de um caminho fechado é sempre zero. Nesse caso, não. A integral ao longo de um caminho fechado pode ser diferente de zero quando tem corrente passando por dentro desse caminho. Ou, outra definição, né, muito utilizada para se definir um campo conservativo é saber se o rotacional dele é zero. Se o rotacional é diferente de zero, então ele não é conservativo. E nessa nossa aplicação aqui da lei de Ampère, nós vamos utilizar principalmente a definição da lei de Ampère para cálculos de campo magnético em situações de distribuição simétrica de corrente. Então nós vamos pegar o caso do fio retilíneo e estender para outras situações e vamos ver como o uso da lei de Ampère pode facilitar o cálculo do campo magnético de distribuições de corrente simétricas, da mesma forma que a lei de Gauss facilita o cálculo do campo elétrico em distribuições simétricas de carga. Então, esses são os exemplos que eu quero mostrar agora. Várias situações onde nós vamos analisar a lei de Ampère e como ela vai facilitar o cálculo do campo magnético.